Indeferimento da petição inicial por inépcia. Inépcia da petição inicial por formulação de pedido indeterminado. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Se ele te interessa, fica comigo até o final, que a gente vai trazer algumas coisas bem importantes sobre ele. Vamos refletir juntos sobre esse tema. Meu nome é Márcia Simon, se você é inscrito no canal, meu muito obrigada. Eu me sinto estimulada a fazer mais vídeos quando eu vejo que meus inscritos, quem estão inscritos no canal, é como eu me conecto com quem já está inscrito. E se você não é ainda, seja bem-vindo, se inscreva se o que eu trago aqui no canal agrega algo a você. Eu sou professora de Direito Processual Civil e eu sou obcecada por estimular meus alunos a querer sempre mais com o curso de Direito dele. Acreditar que ele pode realizar todos os sonhos com o curso de Direito que ele fez ou que ele está fazendo. Por isso eu digo aos meus alunos, mire na lua, porque se você errar, você pelo menos acertará uma estrela. A chance é grande. Eu sou também mentora de bacharelas em Direito que fizeram o curso e por alguma razão não passaram na OAB, mas querem passar. Se esse é o seu caso, conte comigo. Se você conhece alguém que precisa de uma mentora nesse sentido, indique. Muito bem, vamos ao tema? O artigo 330 do CPC vai trazer as perigosas hipóteses de indeferimento da nossa petição inicial. E tudo que a gente quer é que a nossa petição seja deferida, não é isso? Mas é simples, mais simples do que a gente pensa. Se a gente olhar com cuidado lá o 330, a gente vai ver o que é que faz uma petição ser indeferida. E aí a gente corre desse caminho. Então, o 330 vai trazer, a primeira hipótese é quando a petição é considerada inepta. Mas quando é que uma petição é inepta, pelo amor de Deus? No mesmo artigo, lá no parágrafo 1º, leia ele, você vai ver que a própria lei está dizendo o que é uma petição inepta. A primeira hipótese é quando a gente redige uma petição e a gente, de alguma forma, esquece da causa de pedido, o pedido. Claro, a petição será inepta. A gente já viu esses dois temas em vídeos anteriores. Nesse aqui, a gente vai ver a segunda hipótese, que é quando a gente redige o pedido de forma indeterminada. Existem as ressalvas da própria lei. É possível a gente redigir pedido indeterminado, mas a lei vai elencar, lá no artigo 324, essas possibilidades que são 3. Desculpa. Então, são 3. E se a gente tiver dentro das 3 possibilidades, o nosso pedido poderá ser indeterminado. Se não, nossa petição será inepta, considerada inepta, portanto, indeferida. Essas 3 possibilidades a gente vai ver mais no fim. Vamos ver agora o que é um pedido determinado e o que é um pedido indeterminado. Olha, o próprio nome já denuncia, né, não? O que é uma coisa determinada e o que é uma coisa indeterminada? Se eu digo assim, água, tá? Água é determinada ou indeterminada? Você pode dizer, sim, Márcia, água não é vinho, água não é cerveja. Não, mas não existe só. Existe água potável, né? Eu posso beber. Existe água que eu não posso beber. Existe água com gás. Existe água também com sabor. Hoje no supermercado a gente acha. Percebeu que só água você não individualizou? E a quantidade? É um copo? É meio copo? É uma garrafa? À medida que a gente vai dizendo a qualidade, água sem gás, a quantidade, um copo, eu determinei. A minha água é, portanto, só um copo de água. Você ainda pode dizer cheio ou meio, com gás ou sem gás, com sabor ou sem sabor. E aí você está determinando direitinho o que é o seu objeto. No pedido não é diferente. Imagine que você esteja diante de uma ação que você está cobrando do réu indenização por danos materiais por colisão no carro do seu autor. E você vai formular o pedido para que o juiz condene o réu a pagar todos os danos materiais causados no veículo. Se você redigir assim, está indeterminado. Quais são os danos? Ah, Márcia, então eu preciso colocar peça por peça que foi danificada? Não, você não precisa. Mas se você fosse fazer isso e ficasse na dúvida, seria melhor você escrever peça por peça
do que você escrever só indenização pelos danos materiais. Porque se você escrevesse peça por peça, ia ficar longo, mas sua petição não seria indeferida. Sua petição seria deferida. Então é melhor errar para mais do que para menos nesse caso, né? Se a questão é determinar, então vamos determinar. Nesse caso, no entanto, você não precisa colocar peça por peça, mas você precisa colocar o valor do dano material que você quer ser ressarcido, quer o ressarcimento para o seu cliente. Então, individualizar o seu pedido com qualidade e quantidade significa fazer um pedido determinado. O contrário disso é um pedido indeterminado. O juiz precisa saber quanto, qual o valor, qual a coisa, qual a cor, se for o caso, né? Isso faz um pedido determinado. Então, já sabendo o que é um pedido determinado e indeterminado, vamos lá à hipótese que a lei traz no 324 de quando é então, Márcia, que eu posso fazer um pedido indeterminado. Essas hipóteses, pelo menos duas delas, dificilmente vai chegar até você. É o caso, por exemplo, de ações universais. O que é isso? Ações universais. São os tipos de ações que envolvem muita coisa junta. Isso só não define. Eu vou trazer o exemplo e vai clarear, né? Ações universais é o que envolve um conjunto de direitos, materiais. Então, vamos supor uma herança. Uma herança, nem sempre é claro o que é que os herdeiros têm direito. Ou melhor, o que é que o de cujos, o falecido, deixou de herança. Quando isso ocorre, não pode individualizar com um valor, quanto deixou na conta exatamente? 10 mil. 10 mil é pouco, né? 100 milhões. Quantos cavalos ele tinha lá no harém? Né? No harém não, como é o nome onde ficam os cavalos? Tanto faz, isso não é importante para o tema. Quantos gados ele tinha, né? Gado ele tinha. Joias, não sabe. Somente com o inventário, somente no decorrer do processo é que tudo será individualizado. Então, portanto, isso é um tipo de ação que dificilmente cai na mão de quem está começando a prática jurídica, né? Outra hipótese, mas você precisa saber. Você precisa saber que essa hipótese existe. Outro exemplo que a doutrina traz com frequência é de uma biblioteca. Não se sabe todo o acervo de uma biblioteca. A biblioteca tem acervo que custa R$5 e, sei lá, 100 mil, dependendo da biblioteca e da raridade da obra, né? Não dá para individualizar. Nesses dois casos, que são os exemplos mais corriqueiros e trazidos pela doutrina, você poderia fazer o seu pedido indeterminado. Mas dá para ficar tranquilo, né? Porque isso não vai acontecer agora no começo da carreira. A outra hipótese é quando não for possível determinar todos os danos ocorridos, por exemplo. Vamos pegar um exemplo de alguém que sofre um acidente de carro. Ela está dentro do carro, além dos danos do carro, que são danos materiais, e você pode aferir facinho, tem a questão da lesão corporal. A vítima do acidente quebrou perna, quebrou braço, vai precisar de tratamento, de fazer radiografia, vai precisar de fisioterapia, talvez precise de tomografias, e não dá para valorar, né? Quanto vai ser esse tratamento? Você sabe quantas sessões de fisioterapia a paciente, a sua cliente vai precisar? Não sabe ainda. Ela ainda está inclusive no hospital quando você maneja a ação. Nesse caso, não tem como você determinar exatamente qual é o valor desse dano, que é moral, mas é também material, né? Porque ela vai desembolsar dinheiro. E aí, nesse caso, você pode sim colocar bem claramente, nos termos do artigo 324, inciso 2º, salvo engano, inciso 2º, não é possível determinar toda a extensão do dano material e, portanto, da despesa que a autora terá no hospital com fisioterapias, tratamentos no decorrer do período de restabelecimento da saúde. Por isso,
a autora formula o pedido no sentido de requerer a condenação do réu no pagamento de todos os danos materiais que envolve o tratamento da paciente, ora autora. Percebeu? Você não colocou, não tem mais, mas você não tem como colocar. Esse caso, embora seja um caso em que você poderá formular pedido indeterminado, pode sim cair na sua mão, você ainda é estagiário ou recém-formado. E aí é bom você saber, não ficar louco, né? Eu não posso fazer o pedido determinado. Sim, nesse caso você pode. A terceira hipótese do artigo 324 é a que prevê casos em que o benefício ou direito que o autor vai receber depende de uma ação do réu. Ação, não ação processual, mas algo que o réu precisa fazer. E o exemplo clássico para isso são as ações de prestações de conta. O que é isso? Imagine que uma pessoa tem um representante legal, um advogado que cuida de todos os bens que ele tem. E aí, por alguma razão, esse cliente começa a desconfiar que o advogado não está entregando todo o dinheiro dos aluguéis, não está depositando na conta do cliente, ou alguma coisa está errada. Ele quer, então, uma prestação de contas. Ele quer que o advogado mostre mês a mês o que foi recebido e o que foi pago. Talvez você pense, poxa, Márcia, mas como isso é possível? Se a pessoa tem 2, 3 imóveis, né? Fica fácil saber se o dinheiro está caindo na conta ou não. Não, não é assim. Tem gente que tem muito mais dinheiro do que eu e você. Muito, muito, muito dinheiro. Você não faz ideia. Então, ele tem centenas de patrimônios espalhados pelo mundo inteiro, inclusive. E para isso, contrata escritório de advogados que vai gerir todo o patrimônio. E aí pode chegar uma situação que ele não sabe, né, se está tudo correto. Um dia ele vai olhar e o contador dele vai olhar e vê que tem uma lacuna lá e quer uma prestação de contas. O advogado, autor dessa causa, ele não terá como individualizar o que é que esse advogado vai ter que devolver claramente ao seu cliente se ele não sabe exatamente o que foi. O mesmo caso acontece com pessoas muito humildes. Por exemplo, trabalhador rural ou pessoas que são incapazes. Elas não têm o curador? E aí o que é que o curador faz? Não entrega todo o dinheiro. Então, um parente pode promover uma ação de prestação de contas contra o outro. Nesse caso, olha só, a relação agora é de gente muito humilde, recebe só um salário mínimo, aquela pessoa que é incapaz, e o outro gere o dinheiro dele, o curador. Aí chega um irmão que estava longe e diz, como assim? Ela não tem remédio, ela precisa ela é cadeirante, por exemplo, e precisa de fraldas descartáveis e não tem, o colchão dela tá velho, o que está acontecendo, né? Fala com o curador, que é outro parente, e ele fala, não, todo o dinheiro que eu recebo eu reverto para ela. E aí, nesse caso, o parente pode pedir uma prestação de contas e vai pedir prestação de conta para devolver quanto, né? Para ressarcir quanto. Não tem como determinar. Essa é uma hipótese, essa é outra hipótese, então, que vai depender do que vem no processo. Quando ele prestar as contas, prestou conta, tem lá a lacuna de R$1.000 ou 100 milhões. Será essa quantia, o pedido individualizado, né? Já no final, que o autor não pôde individualizar no começo da ação, viu? Então, leia esses dispositivos, o artigo 324, leia o 330 e veja essa hipótese que a gente está falando do indeferimento da petição inicial quando o pedido é indeterminado. Eu estou segura que se você ler e fizer um exercício, comece a redigir só o pedido nesse sentido. Você vai já sentir como você, poxa, eu preciso determinar aqui. Se eu fosse juiz e estivesse julgando isso, eu ia saber o que é? Eu quero água. Que água? Quantos copos de água? Lembre-se da água que você não vai esquecer, ok? Então, um abraço. Se você gostou dessa dica, dê o seu like, compartilhe o vídeo. E se não é inscrito no canal, se inscreva, será muito bem-vindo. Mais uma vez, você me acha no Instagram como Prof. Márcia Simon. Um grande abraço e
Pedido determinado para não ter petição julgada inepta e, portanto, indeferida. Até o próximo vídeo.